Já são quase 2 meses de isolamento social aqui em São Paulo. Professores e escolas têm buscado alternativas para que os estudantes não sejam prejudicados. Nessas horas, a tecnologia é uma aliada, mas será que a educação à distância é acessível e funciona para todos? E como será o futuro do ensino depois que a pandemia passar? O repórter Lélio Ramos conversou com o especialista em gestão educacional, Renato Casagrande. Renato, eu queria começar essa entrevista pedindo para você uma avaliação da educação à distância. Tanto escolas públicas como privadas adotaram, desde o começo do período de isolamento social, a educação à distância. Como que você avalia isso? Olha, Aurélio, eu acho que a gente pode ver sobre dois enfoques. Primeiro, o enfoque positivo é que a escola, de certa maneira, ela não parou. O sistema educacional, num primeiro momento que nós fomos pegos de surpresa, nós imaginaríamos que ficaríamos como um período de greve em que há uma paralisação total, como já houve, por exemplo, no sul do país com H1N1, em que nós também paralisamos totalmente as aulas. Dessa vez, eu acho que em função do próprio avanço tecnológico que nós temos, das condições de se ministrar uma educação à distância, em pouco tempo, as escolas, de certa maneira, públicas e privadas, e a educação superior com mais velocidade ainda, ela se reinventou. Então, eu acho que o enfoque positivo é que, de certa maneira, nós não paramos. A parada que houve foi considerada como recesso, como antecipação de férias. O enfoque positivo é o movimento que nós estamos gerando hoje e que, de certa maneira, tem dado um resultado positivo. Agora, o enfoque negativo, Lélio, que eu trago aqui agora é, ao mesmo tempo que nós estamos criando esse movimento, muitas crianças não estão tendo nada. Então, nós estamos ampliando as desigualdades sociais, porque nós temos que lembrar que, para ter uma educação à distância, principalmente mediada por tecnologias, nós precisamos que a criança e a família também tenham Wi-Fi em casa, tenha equipamentos disponíveis, tenha acesso a equipamentos, que tem acesso à internet, e nós sabemos que não é a realidade de todo brasileiro, de toda criança. Então, muitas crianças não estão tendo acesso a aula alguma. Um grupo de crianças está tendo parcialmente esse acesso, com aulas muito ainda improvisadas, e diria, que não gera muita motivação no aluno. E um terceiro grupo, que aí eu acho que é principalmente dominado pelas escolas particulares, principalmente as escolas particulares que atendem a uma classe social A e B aí no Brasil, elas estão tendo uma aula de maior qualidade, com uma estrutura tecnológica mais adequada. Diante disso, a gente acaba pensando nessa questão do Enem, né? O Enem, o Ministério da Educação acabou confirmando as datas do Enem, mantendo o calendário que já era previsto antes. Você acredita que o Enem vai ser disputado aí em formas bem diferentes, assim, cada setor da sociedade vai ter vai estar num patamar diferente, não vai ser em condições de igualdade? Infelizmente, condições de igualdade, plena igualdade, nunca houve, porque o aluno da escola particular, que tem acesso, sempre teve acesso a melhores aulas, a uma carga horária maior, a um material didático mais bem elaborado e até uma equipe de professores, às vezes, muito mais bem preparada para o Enem, e esses sempre tiveram vantagens. O problema é que agora eu diria que nós temos uma desvantagem quantitativa, porque tem alunos que, quando eu falo que tem carga horária zero, é porque não estão tendo nenhuma orientação básica. E por mais que o aluno do ensino médio já pode ser mais autodidata, já pode estudar sozinho, é difícil para o aluno uma motivação de chegar de manhã cedo, acordar, e às vezes sem ter um equipamento, sem ter uma internet adequada, ele estudar. Então, de certa maneira, esse aluno tende a procrastinar, a não fazer o que devia ser feito, que se tivesse em sala de aula, o próprio professor estaria motivando. Então, eu acho que isso aí amplia essa desigualdade, porque nós vamos ter alunos que estão em condições melhores, em níveis sociais, disputando as melhores vagas, eu acho que uma vantagem muito superior à que nós tínhamos ano passado, por exemplo. Então, sempre houve essa desvantagem por parte da classe mais pobre. Mas neste ano, com a crise do coronavírus, nós estamos ampliando essa desvantagem e favorecendo, se nós mantivermos a data do Enem, como é a proposta do governo, estamos incentivando, estamos motivando, estamos desenvolvendo uma desigualdade maior
e favorecendo, então, alunos de classe social mais avantajados. Como você imagina que vai ser o futuro do ensino aqui no Brasil? Você acredita que essas condições que a gente está vivendo podem melhorar o nosso ensino, podem acabar colocando mais tecnologia na sala de aula de alguma forma? Você é otimista quanto a isso ou você acredita que não teremos, não tiraremos nada de positivo dessa situação? Eu sou bem otimista com relação ao futuro, quando nós voltarmos às condições normais, que não é um período curto, nós sabemos disso, porque eu acho que a escola voltará, quando voltará, ela voltará ainda em condições adversas, ela voltará ainda com uma série de medidas, e eu não tenho dúvida que nós voltaremos com aula sim, aula não, para determinados alunos, porque nós não vamos conseguir colocar todos os alunos numa mesma sala de aula. O distanciamento entre um aluno e outro numa sala de aula no Brasil, ela chega a menos de 1 metro. Então, nós não temos espaços físicos adequados e nem funcionários e professores em quantidade para controlar a criançada que está numa idade, na verdade, que ela não obedece muito, ela não tem consciência exatamente dos riscos. Então, as escolas voltarão diferente, mas vamos imaginar que quando tudo isso passar, que a gente tiver num momento de normalidade, eu acho que a escola não voltará a ser a mesma. Eu vou dizer por uma experiência própria. Eu tenho trabalhado muito com diretores, com secretários municipais de educação, que até então, e professores, inclusive, que relutavam e não aceitavam nem fazer uma reunião por videoconferência. Ou seja, eu tinha que me deslocar, às vezes, 1.500 quilômetros para apresentar um trabalho, um projeto para 4, 5 pessoas. E hoje, com uma naturalidade, um pouco mais de 30 dias, nós fazemos reuniões, nós fazemos lives com 2, 3 mil pessoas, professores nas suas casas, participando ativamente, gosto de destacar isso, nessas lives, interagindo e quebrando resistências, estigmas, preconceitos. Então, eu não tenho dúvida que o professor se viu obrigado e gostou do negócio. Não vou dizer que a aula remota, que o ensino remoto venha substituir o ensino presencial, o contato professor com o aluno, mas ele, sem dúvida alguma, nós teremos um complemento. Eu acho que nós utilizaremos muito mais tecnologia nas aulas, na recuperação dos alunos, nas atividades de contraturno, naqueles conteúdos que podem ser trabalhados de forma remota mesmo. Então, eu vejo que a tecnologia, ela tornou-se uma aliada da educação, porque até 2 meses atrás nós não víamos essa possibilidade nos próximos anos. Então, eu acho que quando nós voltarmos, nós não seremos mais os mesmos na escola, com toda certeza.